Vou iniciar aqui a gravação. Muito bem! Então, boa noite, mulherada linda, e quem mais está por aí nos assistindo. Nós estamos muito felizes com mais essa edição do Sementes para Germinar. Essa é uma iniciativa que começou em um encontro de associados da Conviver, que é a associação que abarca o programa Germinar hoje. E uma pergunta que chegou para nós foi como é que a gente pode gerar mais movimento e deixar o programa Germinar com um impacto ainda melhor no mundo. E aí, nas nossas conversas, em pequenos grupos, como acontece dentro do programa, a gente encontrou essa possibilidade da gente ofertar mais conteúdos. E aí nasceu essa roda de conversas que tem acontecido mensalmente, né? Que já tivemos a Sandra Quinteiro com Polaridades, tivemos o Silvio Urbano trazendo pedagogia social. Esses 2 vídeos estão disponíveis no YouTube. E agora a Kátia Yabu, que vai trazer para nós o tema biografia e comida. E a ideia é a gente sempre, então, trazer um tema que gere conversas, mas que também leve para ações transformadoras. Então, como que a partir de um conteúdo que a gente vai trabalhar aí durante 1 hora, já acomode algumas coisas dentro de cada uma de nós, e a gente, no dia seguinte, já consiga ter um impacto diferente no mundo, em outra pessoa, e assim por diante. Então, foi isso que nos mobilizou, e é por isso que a gente está com essa oferta de conteúdos, que é mesmo para maximizar o nosso impacto. Então, nosso objetivo de hoje é trazer conteúdo inspirador para gerar ação transformadora. É para quem já fez, para quem está fazendo, ou para quem se interessa pelo germinar, por processos de autodesenvolvimento, de olhar para esse movimento. E nosso principal objetivo é lançar sementes, né? Afinal de contas, nós queremos germinar. A gente queria fazer alguns acordos e combinados com vocês. Então, manter o microfone sempre no mudo, isso dá qualidade para o nosso encontro, né? Já é o encontro online, que é um pouco mais cansativo do que o presencial, e os ruídos, eles tiram um pouco da nossa energia. Então, o microfone no mudo mantém um ambiente mais gostoso. A câmera sempre aberta, que como a Kátia disse agora há pouco, é uma alegria ver os rostinhos, né? Então, as reações, como é que o conteúdo vai batendo, o que vai ressoando ou não. Então, manter a câmera aberta sempre que possível. E o nosso tempo. Tem um horário de término aí previsto para as 8h30. E o que nós temos para o dia de hoje? Então, estamos agora na abertura. Daqui a pouco a Kátia vai trazer para nós biografia e comida, um prato cheio de emoções. E aí a gente vai entrar numa rápida apresentação do que é o germinar, como é que ele funciona, qual que é a sua estrutura e metodologia. Vamos abrir pequenas salas para conversas regionais, então tirar dúvida do que turma que vai acontecer em São Paulo, no Sul, no Norte, no Nordeste. Então, se aproximar um pouco das facilitadoras e facilitadores que podem estar aqui. E aí, nossos próximos passos, né, o que vem por aí do Sementes, a gente já pode divulgar também no final. E, passada essa nossa pequena abertura, posso apresentar a Kátia. A Kátia é facilitadora do programa Germinar. Ela é um amor, gente, vocês vão adorar ela. E, além de facilitadora do programa, ela é uma nutricionista buscadora. Então, já teve idas e vindas dentro do tema da nutrição, mas mostra sempre a sua paixão por alimentos, né? Sentar com ela em um encontro da Conviver é aprender sobre alimentação. Eu adoro isso, sempre recebo dicas quando a gente senta juntas. Então, ela já atuou com nutrição, alimentos orgânicos, trabalhou na Home Food, estudou nutrição na Ayurveda na Índia, e aí conheceu o programa Germinar e trouxe a antroposofia também para dentro da vida dela. E atualmente, além de ser facilitadora do programa, ela atende na área clínica como nutricionista e desenvolve um projeto muito legal que é Alimentar, meu caro Watson. E aí ela vai trazer um pouco desse conteúdo e apresentar também para nós essa iniciativa. Então, Kátia,
É contigo. E, gente, que emoção! O prato já está cheio de emoção aqui para mim. Só de ver vocês. Que legal. Boa noite para vocês. Muito bom estar aqui. Uma honra poder falar um pouco desse meu projeto e dessa minha inquietude, né, de olhar para a nutrição de tantas formas e às vezes falar onde eu me encaixo nesse lugar, né? Eu sei que eu gosto do alimento, eu sei que isso tem a ver, ele faz muito sentido para mim, mas como é que eu ajudo, como é que eu encaixo isso? E aí a biografia entrou na minha vida pelo programa Germinar, na qual eu já estou há mais de 9 anos envolvida, e eu sempre pensei muito na biografia e a comida. Como é que eu vou trazer esse tema para que a pessoa consiga entender um pouco a sua história alimentar? Então, eu vou apresentar aqui no slide. O slide vocês vão receber depois, então vocês vão ver que ele vai ter mais texto, mas eu vou tentar ir contando um pouco a história, eu não vou me prender muito ao que está escrito, é mais para que vocês depois tenham esse material e tenham ali uma referência. Tá bom? Então, eu vou entrar aqui para a gente começar a falar. Então, o tema é biografia e comida, que é o que eu tenho estudado e pesquisado nos últimos tempos. Então, a gente vai falar de biografia e de comida. Primeiro, biografia, algumas já estão aqui, temos facilitadoras que já sabem e vivem, temos pessoas que estão fazendo com aconselhamento biográfico, então estão se aperfeiçoando e mergulhando nesse tema, então é um estudo muito profundo. E para quem já viu facilitadores, facilitadoras, quem já germinou, quem está germinando agora, esse é um dos temas que a gente aborda no programa Germinar e que ele traz um impacto muito interessante para a gente como autoconhecimento e como olhar para isso. Então, primeiro, dizer que a biografia ela é algo único e talvez seja o nosso tesouro secreto, o nosso jardim secreto, como cada uma quiser nomear, e ele é algo que a gente carrega na nossa vida, então aquilo que é só nosso, aquilo que é singular, que é exclusivo, e só a gente sabe, só a gente tem acesso a esse tesouro, né? E aí, alguns estudos de psicólogos, pessoas que estudam na ciência, na sociologia, eles percebem que, às vezes, olhar para a história, olhar para a biografia, ela muitas vezes é a causa das causas. Então, às vezes, a gente olha para um sintoma, uma situação que a gente vê hoje, e a gente fica olhando para aquele lugar, assim, num tempo meio que próximo da nossa vida. Mas, às vezes, a causa dessa causa, ela está muito mais distante, a gente precisa olhar para a nossa história, né? E isso acontece também com a alimentação, eu acredito muito nisso. E aí, a gente diz que tem essa emoção da gente reviver emoções, então é sempre um prato cheio de emoção, então falar de biografia é algo muito sagrado, porque é algo nosso. Ali encontram as nossas luzes e as nossas sombras, então tudo que a gente tem e a gente precisa olhar e mergulhar a fundo e fazer emergir, está nesse lugar também. E ele é uma enorme ferramenta para a gente olhar para o passado, ressignificar, curar, acolher o que precisa ser acolhido nesse momento presente, para que a gente consiga seguir no nosso futuro e reescrever o nosso futuro com mais afeto e com mais cuidado. Então, essa é a biografia, mas aí como é que a gente olha para isso de uma forma organizada? Como é que eu olho? É só olhar para a minha história? Como é que a gente faz isso? E aí chega, então, a antroposofia. A antroposofia, ela traz esse cuidado de organizar como que eu olho para a biografia de uma forma em que eu encontre um significado, que eu encontre um sentido, né? E que a partir daí eu possa me apoiar. Então, primeiro que ela organiza as nossas ideias e organiza os nossos tempos. Então, a gente olha a cada 7 anos, então a cada setênio. Eu não quero dar muito spoiler, já estou trazendo os spoilers aqui, mas eu confesso que isso vocês vão viver, e viver isso ao vivo e a cores, num grupo, dentro do Germinar, num momento em que vocês estão em retiro, em imersão, é uma qualidade, uma potência completamente diferente. Aqui é só para trazer um pouquinho desse olhar
que o quanto ele organiza e nos ajuda a entender a nossa história a partir dele. Então, o que acontece, o que eu vou trazer na área da comida, eu vou olhar com mais atenção para os 3 primeiros setênios, então a infância, do 0 ao 7, dos 7 aos 14 a juventude, dos 14 aos 21 a adolescência, e aqui a gente pode chamar esse pacote desses 21 anos, né, como um momento de aprender e de receber. Depois eu vou trazer o adulto, o momento adulto nesses 3 setênios, então dos 21 aos 42, e depois após os 42. Então, dos 21 aos 42 é o momento da luta, de você viver a vida, de ter filho, de trabalhar, de conquistar coisas, de ser alguém na vida, enfim, é um momento de luta e de muitas trocas, né? Porque a gente tem um envolvimento com o mundo muito intenso. E após os 42, a gente tem a possibilidade de ter sabedoria, né? Então, dependendo de como são os impactos das suas ações, a gente vai entendendo para que lado você quer conduzir a sua vida, e aí isso é possível a gente também optar sempre, né? O livre-arbítrio. Então, é assim. Então, a gente fala da antroposofia pela biografia, ele traz um monte de qualidade para que a gente olhe, inclusive, a comida e qualquer outro assunto que você esteja envolvido. Então, também fica aí uma dica para qualquer pessoa que atua em qualquer área, os temas que vocês vão encontrar no Germinar, eles vão poder te ajudar muito a aperfeiçoar aquilo que você faz, ou a olhar de uma forma diferente, trazer uma outra qualidade, né? Então, pensando na biografia, que hoje eu tenho um mapa e uma forma de olhar para ela muito mais organizada e que me ajuda a entender cada fase da vida, aí eu comecei a pensar, então, como é que eu olho para a comida nesse lugar? Como é que eu ajudo as pessoas a olharem para a sua biografia, mas com foco na comida? E por que com a comida? Né? Porque a comida, primeiro que ela é a primeira, é uma necessidade básica, é a primeira função, né, da humanidade, é comer e beber. Então, a gente precisa disso para viver. É uma relação intensa que a gente tem. Vocês já pensaram o quanto que a gente convive com a comida? É a relação mais intensa que a gente tem na vida. A gente nasce, já tem, né, se for tudo bem, tem a mãe ali amamentando, ou uma mamadeira, seja o que for, mas a gente já nasce precisando do alimento, e a gente vai morrer comendo também, sendo... Então, do começo ao fim da nossa vida, a gente vai estar envolvida com essa relação, e essa relação no dia a dia, pelo menos 3 vezes ao dia, você tem que pensar em comida. Então, olha o quanto ela está né, dentro de nós, essa questão da comida. Aí a gente tem que pensar no corpo físico também. Então, corpo físico, a comida, ela que te dá saúde, ela é o que te traz doença, pode ser, e ela também molda o seu corpo. Então, a comida também está muito relacionada com a nossa imagem, né? Ela está ligada às emoções, então ela pode estar envolvida com um sentimento de culpa, porque eu comi muito, ou às vezes eu estou com saudade, eu quero comer, ou às vezes eu estou me sentindo solidão, também me dá vontade de comer, a gente está muita alegria, vamos festejar, vamos comer. E comportamentos, então, a gente tem percebido também que, quanto que eu como? Será que eu como muito, como pouco? Eu sei a hora de parar de comer? Eu sei se aquilo que eu como é um comer emocional ou não? Então, a nutrição, ela está expandindo esses estudos nas mais diversas áreas. Então, desde a área física, da área científica, que é o nutricionismo, que a gente brinca, e até brinca não, né? É um estudo, inclusive, desse reducionismo, né? Então, quer dizer, o tomate virou licopeno, né? A uva virou resveratrol, e assim vai. A gente está cada vez diminuindo as substâncias e traduzindo e deixando esse alimento perdido. Ninguém sabe mais o que você está comendo. Você quer comer aqueles elementos, né? Aquele reducionismo. Então, isso é o que está acontecendo muito na área da ciência com relação ao alimento. Na área comportamental, a gente tem olhado muito essas questões de transtornos ou comportamentos compulsivos ou não. E aí tem um outro lugar, que é cultural, né? O alimento como cultura e como representação de quem eu sou.
né, na minha tradição, quem é a minha família, quem é o meu país, o que diferencia um país, um grupo de pessoas, muitas vezes é o que elas comem, como elas comem, né, a minha família. Tem as questões ambientais, que também são fundamentais, porque elas refletem o que está acontecendo com o ambiente. Quando a gente se alimenta bem, a terra está bem. Se a gente não se alimenta bem, a gente também compromete as questões ambientais, sociais e políticas. Hoje ela é uma das grandes modas, o alimento ficou cool, são os foods que eles chamam, né? Então hoje a gastronomia, a gente tem varandas gourmets, quer dizer, tudo está em volta do alimento, dos produtos. Então tem assim infinitas dimensões de como olhar para a comida. E comida é poder, né? Poder político, poder de controle de pessoas. E a gente vê isso hoje, infelizmente, no Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome. Então, isso também é algo complexo, né? Onde a gente evita, a gente não dá segurança alimentar para essas populações, para as nossas populações. Então, comida, ela está presente em várias dimensões da nossa vida. O que eu tenho visto é que a gente está cada vez mais desconecto por conta da nossa vida, do que tudo desse movimento, né, da multitask. Hoje a gente lava a louça assistindo, ouvindo um podcast, ou conversando com alguém, ou mandando mensagem. Eu vejo nos restaurantes as pessoas geralmente estão almoçando, jantando, sempre ligado no celular. Então, a gente não consegue mais fazer uma coisa de cada vez, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí, então, a praticidade na hora de comer, ela também acaba sendo mais utilizada. Então, produtos industrializados, abre o pacotinho, né? A sopa de pacotinho acaba sendo muito utilizada. Isso muda comportamento. E uma outra coisa que é bem importante dizer é o excesso da informação da mídia, porque eu estou vivendo isso também, eu tenho visto quanto de informação. Então, qualquer coisa que você queira encontrar, você vai achar alguém que diga que sim, ou que diga que não. Isso pode ter certeza. Hoje em dia, a gente tem de tudo. E também tem um movimento de desconstrução de vários sistemas sociais, né? Então, acho que tem a imagem, a gordofobia, a minha imagem, o meu corpo, dieta sim ou dietas não, faz jejum, não faz jejum. Então, a gente sempre com a comida, a gente sempre tem um bololô de ideias que nos confundem, né? Então, acho que isso é algo comum e provavelmente não vai terminar de forma tão nesse momento. Isso vai continuar e acho que vai aumentar. As complicações e esses conhecimentos vão deixar a gente até mais atrapalhado. Então, por isso, eu acho que olhar para a biografia, olhar para a sua história, por conta de todas as situações, de tantas informações, de tanto conhecimento, é que a hora que a gente precisa saber, bom, e para mim, o que faz bem para mim? É essa hora que você tem que olhar para a sua história. É a hora que você tem que olhar quem você é. E qual é a história que você criou junto com o alimento? Qual é a sua referência? O que lhe foi dado? E é por isso que eu me apeguei à biografia. Eu acho que a biografia ela pode ajudar as pessoas a entenderem qual que é a sua história com a comida, com o alimento. E a partir dela você ter autonomia alimentar. Então, autonomia alimentar é você começar a ter mais segurança nas suas escolhas e ampliar sua consciência alimentar também, e entender todos os impactos que as suas escolhas elas geram, né? E como é que isso se dá para você. Então, quanto mais segurança você tem, porque você sabe de onde você veio, o que você passou, o que é teu e o que não é teu, você vai conseguir estar mais consciente para tomar suas decisões de futuro, para saber como é que você quer seguir com a comida daqui para frente. Então, é nesse lugar que eu estou me apoiando e é nisso que eu acredito. Então, todas as inquietações que a gente tem com a comida, hoje, nesse mundo contemporâneo, a gente pode estar olhando e se fortalecendo a partir da nossa própria história. Bom, então aqui tem um verso para a gente olhar.
E eu vou trazer um verso e logo vocês vão fazer um bate-papo para aquecer um pouquinho e trazer um quentinho para vocês. Então, pedir para vocês respirarem, senta confortavelmente. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha. Cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada, de picumã, Cora Coralina. E agora, para a gente esquentar e para vocês poderem falar um pouquinho mais de comida, eu vou pedir para vocês conversarem em trios ou duplas e trazerem para mim, deixa eu trazer aqui, acho que eu não... Qual é a memória afetiva da sua infância com a comida? Então, traz assim, se puderem fechar os olhos por alguns minutinhos, traz essa lembrança, traz esse momento, qual é o sabor, qual é a imagem. Respira, solta, relaxa um pouco. Qual é a cena? Que momento é esse que é vivo na sua memória, que tem a ver com a comida? E como que ela ressoa para você hoje? Que impacto ela te trouxe? Se trouxe ou não trouxe? Então é isso, vocês vão... Traz a primeira imagem que vier, primeiro sabor, primeira cena que vier, para que vocês possam conversar em trios ou quartetos. Vocês vão ter 10 minutinhos, então é algo rápido, tipo 2 minutinhos e meio para cada um, 3 minutos no máximo. Depois vai ter um aviso de 1 minuto na volta, vocês ainda têm um restinho para falar. Então, boa conversa. Boa. Já está tudo pronto aqui? Boa viagem. Então. Obrigada. Deu para fazer todo mundo? Ouvi aí This meeting is being recorded. Como é que foi para vocês? Se puder uma ou duas pessoas trazer uma impressão, como é que foi reviver memórias afetivas? Bom, eu posso falar. Nossa, foi muito bom, né? É rapidinho, mas eu falo sempre intenso. Falei da minha experiência, o que me veio foi uma lembrança da minha vizinha com 9 filhos e que deixava 9 copos todos os dias. E eu achava o máximo, não sei nem, eu falei para elas, não sei se tanto pelo líquido, né, que era um achocolatado, alguma coisa assim, mas para mim aquilo representava muito cuidado. E eu achava o máximo aquela mãe fazer aquele monte de coisa. Minha mãe tinha 7 também, um monte de filho, e era difícil administrar tanta gente. E que muitos anos depois eu perguntei para um dos filhos, contando, né, dessa experiência, eu achava aquilo magnífico. Aí ele falou para mim, é porque não era você, né? Fechou o seu áudio. Ele falou porque não era você, mas era uma experiência diferente para ele, porque eles tinham, cada um tinha uma cor de copo, e daqueles copos, quem não tomasse, ela ia saber. Então, existia ali uma obrigação. E me veio muito essa questão, né, da emoção. O que você constrói? Eu construí uma imagem, eu acho que foi a minha necessidade de cuidado, e achava aquilo o máximo, né? E para ele tinha tinha uma outra leitura, né, pela convivência, mas como a comida está envolvida em tudo na nossa vida. Fiquei, assim, meio impressionada. Legal, Mila, obrigada. Ah. Mais uma voz? Não? A gente continua? Eu quero compartilhar a experiência de me dar conta do quanto a emoção está associada à alimentação, que era uma experiência que eu não tinha me permitido ainda, né? Achavam que eram coisas distantes, se alimentar e cuidar das emoções, olhar para as emoções. Mas quando o convite vem, né?
resgate uma memória afetiva da comida, de comida. Então, juntar, fazer esse link foi surpreendente para mim. Me trouxe vários insights, vários julgamentos, porque essa sou eu ainda. Então, internos, né? Julgamentos internos de hábitos alimentares, enfim. Mas a conversa foi super legal, uniu Bahia, Belo Horizonte e São Paulo. E com uma novidade maravilhosa que eu vou sugerir que como é o nome dela? Foi Brenda? Brenda. Brenda, fale aí sobre a grade da fisioterapia. Legal. Olá, meninas, boa noite. Vou falar rapidamente, né? É minha primeira noite aqui com vocês, o convite surgiu e eu estava justamente respondendo aqui a minha biografia, né, como uma atividade complementar da aula de hoje. E aí estava compartilhando com as meninas, né, que surgiu, esse é o primeiro semestre na faculdade que entrou na grade curricular. Eu faço fisioterapia, né? E entrou a fisioterapia antroposófica, né? Eu ainda estou aprendendo até a falar. Ótimo. Mas, assim, é super novidade, assim, né? Tem sido incrível para mim olhar para com esse outro olhar, né? Para as PICs, né? Além das práticas manuais tradicionais. E é isso, assim, né? Como tem sido incrível, assim, abrir e realmente ver em prática, né? Tudo que a gente vem aprendendo, assim. Muito bom, obrigada, Brenda, Carla, incrível, que bom que trouxe esse insight, que já ampliou um pouco mais, né, essa dimensão, assim, infinita, às vezes, desse lugar da comida na nossa vida. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esse meu olhar, a forma como eu estou enxergando, apoiar as pessoas para olharem para a biografia junto com a comida, né, que pontos, eu vou passar bem rapidinho, porque como a Carol já falou, aqui é só assim um aperitivo, na verdade, a gente não consegue, né, colocar o menu completo para vocês, então é mais para vocês terem uma ideia de como eu estou pensando, como eu fui fazendo esses links, e até para ver se dá tempo ou não, talvez de depois terem uma conversa, se não a gente depois tenta marcar, enfim, vocês entrem em contato comigo. Mas eu vou voltar aqui então para a tela, para eu poder mostrar para vocês como é que eu fui olhando para isso? Primeiro, deixa eu voltar aqui. Primeiro, que eu chamo, às vezes, até no meu programa do Alimentar Meu Caro Watson, eu chamo da infância mamão com açúcar, e coloco uma interrogação, porque às vezes às vezes não é. Cada um tem uma infância e uma relação com a comida diferente. E o que é importante aqui, que eu vou deixar assim bem marcado? O que aqui, na infância, é importante a gente saber que do 0 aos 7 anos, a gente está recebendo algo. O que eu comi, o que me foi dado, a forma como foi dada, não é meu, eu recebi. Né? Então, não necessariamente faz parte de mim, mas faz parte do contexto que eu estava envolvida, que foram esse espaço de pessoas que cuidaram de mim, que conseguiram me dar aquilo naquele momento, né? Também não tem julgamento sobre as pessoas, mas é aquilo que eu recebi. Então, é importante saber que tem muita coisa que não é sua, você recebeu, foi herança mesmo. E aí é importante também entender trazer que tem uma conexão muito forte com a mãe. O que a mãe comeu na sua gestação, como foi o parto, como foram os primeiros anos de vida, que tipo de alimentos, como é que isso foi dado, também pode marcar muito o sabor. E esse sabor, ele fica colado, cravado, gravado em nós. Não é algo tão simples e tão fácil não é força de vontade. Eu não tenho força de vontade, então o sabor doce, por exemplo, pode ser muito forte para mim. E aí você pode descobrir que ali, realmente, você colocava um açúcar, você usava muito açúcar na sua infância. Então, tem algo ali muito presente em você, né? Então, é importante identificar. Então, isso é importante colocar. E aqui as memórias afetivas, nessa fase, a gente nem sempre lembra. A nossa primeira memória, que eu lembro, né? Que eu tenho, meu primeiro flash de memória, assim, de criança, nem sempre, às vezes começa aos 5, 6 anos de idade, a média, tem gente que não lembra desde os 7.
Mas aí você também vai ter que fazer uma pesquisa, que você precisa pesquisar sobre as pessoas, com as pessoas, como é que era o seu hábito, o que acontecia. Então, essa infância é algo muito importante a gente investigar e entender melhor, né? Tem uma amiga que ela gosta de uva e ela sabe que a mãe comia uva, adorava uva na gestação dela, e ela vê que ela realmente gosta muito de uva. Então, você vê como tem uma relação muito grande, né, do que aconteceu na sua infância com relação à comida e como é a cultura, que tipo de comida, o que é dado para, o que foi dado para você, quais são os sabores que prevalecem, se aquilo era dado com cuidado, quem eram as pessoas que estavam ali do teu lado, como é que elas cuidavam, né? Se tinha isso que a Mila trouxe, tinha um calor, tinha um cuidado, né? Tinha algo que mostrava, porque às vezes a condição social ela não é, a pessoa ela não tem muitos recursos financeiros, mas ela teve muita amorosidade e teve comida. Então, isso acolhe essa infância de uma forma que vocês nem imaginam. Eu lembro minha mãe falar muito disso. A gente não tinha muita condição, mas a gente tinha... Minha avó sempre trazia muita comida. Então, parece que essa infância ela foi muito bem preenchida, né? De sabor, de calor e de cuidado. Filha, vem. Dos 7 aos 14 anos, é importante também entender que também é herança. E aí a herança não só da comida, mas dos hábitos alimentares. Qual era o hábito? Comia onde? Comia com quem? Comia vendo televisão? Porque nesse momento você já vai para a escola, como era a sua lancheira, como que era dentro da escola, que cuidados haviam, como era o seu ritmo, qual o horário que você dormia, qual é o horário do almoço, era sempre no mesmo horário, cada hora era um horário, tinha um ritmo de lanche, qual era o lanche, era sempre a mesma comida ou não. Então, isso também vai marcando, essa infância é muito importante porque ela marca muito os nossos hábitos. E olhar para ela que vai ajudar a saber por que tais hábitos são tão difíceis, às vezes, eu tirar, né? E entender o que acontecia lá. Então, a gente precisa olhar nesse baú, olhar para esse período e ver o que a gente consegue encontrar. E olhar sempre com um olhar afetivo, um olhar de cuidado, um olhar de empatia, né? Diante do que seja. É muito comum nessa época a gente ter vivido o seguinte: não come, engole, come tudo, você tem que comer tudo que está no prato, por exemplo. Então, comer tudo que está no prato começa a fazer com que a gente comece a não ter noção mais de qual é o momento de parar. Né? Ou então... E os pais, porque era assim que faziam, né? Então a gente tem muita coisa nesse sentido, né? Dependendo da idade de cada um que está aqui, a gente vai ver isso de forma mais presente ou não. Mudança corporal. Então, aqui também começam as mudanças do corpo, e aí como é que foi isso para você? Como é que foi ver o teu corpo mudando dentro da escola? Teve bullying, não teve? E a gente vai olhando para isso de forma pontual. Na adolescência, eu vou chamar atenção aqui, eu geralmente olho com mais atenção a questão da imagem mesmo, corporal, e das rebeldias. Né? O que tipo de, como é que foi a sua adolescência, e rebeldia tinha a ver com comida, então eu chamo essa fase de pé na jaca, porque é pé na jaca, de alguma forma. Se não foi com comida, pode ser com qualquer outra coisa. Então, porque geralmente tem esse movimento de ideais, de querer um mundo novo, de uma revolução, né? Onde das coisas não estão todas erradas, tem aí um sonho de transformação, claro, para cada um. Tem adolescente que não, foi muito mais introspectivo, tímido. E aqui eu vejo, e hoje, né, nesses novos jovens, eu percebo que tem já um olhar para o alimento de uma forma mais contundente, né? Então, um ativismo alimentar, então tem muitos jovens que começam a ficar veganos, vegetarianos, param de comer carne, então eu vejo que tem esse movimento grande acontecendo. Então, como é que era na sua época? O que estava na pauta nessa época da juventude? Né? E se começam a entrar também dietas aí, dietas restritivas. Então, entender um pouquinho como é que a comida começa a entrar na sua vida, porque aqui você já está mais consciente, né? Você já entende melhor
as questões ou um pouquinho. Então, você precisa olhar também como é que foi isso nessa fase. Então, como eu falei, esses 3 primeiros setênios, eles são bem importantes de serem pesquisados, assim, de serem olhados, conversados com as pessoas, conversar com o irmão, conversar com a mãe, como é que era desde o início, e entender como é que foi, os teus hábitos alimentares foram se construindo, porque aqui é uma construção, né? Do tipo de comida, com quem você comia, como você comia, e os hábitos alimentares como um todo, né? E também como é que, se você já usava ele para te acolher de alguma forma. Se era um momento que você estava sozinho, você gostava de comer, ou quando você estava com raiva, você também buscava comida. Então, se ela começa a ter uma ligação com a emoção ou não. Então, essa é a grande etapa de pesquisa, e depois o mundo adulto. No mundo adulto, eu fiz aqui um resumão, né, para trazer para vocês, mas ele tem muito a ver com a base social, é a comida, né, como um meio social. Então, o lugar onde eu trabalho, se eu constituí família, como é que eu cuidei dessa base familiar, como é que foi a alimentação dos meus filhos. Então, tem sempre um olhar nesse lugar do adulto, às vezes um olhar para mim, um olhar do meu filho. Então, você consegue olhar, mas aqui a ideia é sempre olhar para a pessoa e não para o filho, é sempre a pessoa, como é que ela foi conduzindo isso. Status social, então, hoje em dia tem a comida como um status, os foods, né? Vamos dizer, né? São essas comidas gourmets e especiais. Então, como é que quanto você gastava nesse período, ou gasta nesse período com comida? Né? Qual é o valor que você tem, que você dá para ela? O quanto que você cozinha? Como é que a cozinha entra na sua vida nessa fase? Que você só trabalha, como é que está esse nível de estresse? Como é que é o teu almoço? Enfim, a gente começa a olhar esses hábitos. E o que mudou? Você mudou de país, você, né, teve alterações de hábitos alimentares, como é que está a saúde ou não? E eu coloco aqui o que é alimentação saudável como uma provocação e para quem. Se a gente for pensar em termos sociais, cada país, cada povo tem uma alimentação completamente diferente, né? Então, uma outra coisa que a gente precisa olhar também é da onde eu vim, quais foram as minhas gerações passadas. Então, as gerações dos meus pais vieram de que lugar? E eles tinham quais hábitos alimentares? Porque, às vezes, com base nisso, a gente também consegue investigar melhor coisas que, para você consegue absorver melhor, você consegue digerir melhor, são alimentos que você tem mais facilidade para consumir ou não. Então, a gente também precisa pesquisar, para além de mãe e pai, a gente precisa pesquisar os avós, e também como eram essas tradições alimentares dessa base, né? Porque aí, alimentação saudável, o que é alimentação saudável? Com base em quem? Aonde? Né? A gente olha a alimentação saudável hoje com base no Brasil, na nossa alimentação, mas se a gente for para um outro lugar, é uma outra alimentação, e você vai ter que viver com aquilo também. E é saudável, não é saudável? Então, você vê como às vezes dá um nó na nossa cabeça? Né? O importante é a gente ver que é bom para você, você tem que entender o que é bom para você. Né? Isso que é o mais importante, e reconhecer o que é bom para você. Então, é nesse lugar que eu trago um pouco essa provocação, porque quanto mais a gente entender a minha história, eu sei o que é bom ou não, e como é que eu transito com isso. E aí, na maturidade, claro que todos esses assuntos, eles vão poder ir para qualquer fase da vida, né? Mas a gente coloca a maturidade após os 42, porque a gente já percebe que ali você já viveu muita coisa. Você já experimentou muita coisa, você já teve hábitos alimentares dos mais diversos, né? Ou não, enfim. Então, como é que foi essa sua trajetória de vida? Então, para quem chegou até aqui, o que eu faço, a correlação, é um pouco quem decide o que come, porque a gente amplia mesmo o nosso olhar para a comida. A comida começa a ter uma outra dimensão. Né? Ali eu falei já, na fase adulta, já começam a ver questões de saúde, né? Que você quer ajustar
e aqui após os 42, certamente a conta às vezes chega e você vai ter que ajustar algumas coisas. Então, como é que isso vem para você? Como é que você recebe isso? E aí você vai olhar que o alimento ele é muito mais amplo, né? Então, aquilo que você come e que te faz mal, não faz mal só para você, faz mal para o planeta. Você pode ter certeza, em vários âmbitos. E aí você olha também que não faz mal só para o planeta, como também faz mal para a sociedade, né? E que a comida ela pode ser uma micropolítica. Então, as opções que você faz, o que você come, é uma forma muito poderosa de você atuar de uma forma política, é a sua micropolítica. Então, tudo que você diz sim, que a gente coloca para dentro, né, que a gente come, também é um sim para tudo que está acontecendo na sociedade, no planeta, né, e no contexto político. E aqui eu penso, então, que também o alimento, ela também pode ser um ativismo alimentar, né, no sentido de regenerativo, sustentável. E aí, nessa fase da maturidade, me parece que isso pode ficar mais fácil de lidar, porque a pessoa está já com uma consciência dela mesma mais madura, né? Ou está com um período de vida um pouco mais tranquilo, ou ela está realmente no momento em que ela sabe que ela não precisa pensar mais só nela, ela precisa pensar nela e no que o que ela faz reflete nos outros, né? Como isso se reflete de uma forma geral. Então, era isso. Eu trouxe um compacto para vocês também ampliarem assim esses olhares sobre a comida. E aí, o que eu queria colocar para finalizar, primeiro que cada alimento contém um mundo inteiro. Cada alimento que a gente come contém um universo. Porque esse alimento, ele traz todos os elementos da água, ele precisa da terra, ele precisa daqueles fungos fantásticos, geniais, inteligentíssimos, que estão na terra e se misturam com todas as suas bactérias para que aquela raiz possa se nutrir, para que aquela planta possa nascer, possa germinar. Ela precisa da água, precisa da luz, precisa da mão daquela pessoa que vai colher, que vai cuidar daquela planta, precisa da mão daquela pessoa que vai tirar essa planta, tirar esse fruto, para poder lavar, limpar e para que chegue até a gente. Então, o alimento ele pode trazer essa beleza de todos os elementos da natureza. Então, o alimento traz o mundo inteiro em nós, para nós. Traz também um reflexo de alegria e dor. Dependendo do alimento, ele também vem com sofrimento. Isso é uma fala do Thich Nhat Hanh, que trabalha muito com alimentação, com a consciência plena, que é o mindfulness. Então, ele traz muito essa consciência de que a comida não é só uma comida, ela vem com um roteiro muito grande junto com ela, e a gente precisa estar a par disso. E que as sementes, além da comida, as sementes, elas contêm todo o código de vida. Então, a semente é o que traz o código. As sementes é o que realmente nos traz, é o gene da vida, são os genes da vida. Então, que a gente possa entender que ninguém pode controlar as sementes, elas precisam ser um patrimônio da humanidade. Nenhuma grande corporação pode controlar sementes. A gente precisa ter essas sementes nas nossas mãos e valorizar essas sementes. Seja qual for a fruta, seja qual for o fruto. Que possamos ser sementes potentes para germinar uma sociedade mais saudável, diversa, inclusiva e sustentável. Que as nossas sementes também possam ajudar outras sementes a germinar. Então, é o merchandising que eu estou trazendo aqui no final, para que vocês possam se inspirar e ser sementes, porque são elas que trazem a vida. É essa potência da semente que a gente quer ver em vocês, para que vocês também possam germinar e trazer aí algo de muito significativo na vida de vocês. Aqui o meu contato, depois se vocês quiserem falar comigo, enfim, conversar, saber mais sobre o meu trabalho, vai ser um prazer.
E aqui eu acho que não sobrou um tempinho para a gente ter uma conversa, mas se alguém, talvez, Carol, agora é com você que sabe como é que você quer conduzir, mas eu aqui agradeço, adoraria ter mais uma ressonância, talvez uma ou duas falas, se alguém quiser trazer, uma fala pode ser? Pode. Só para Duas. falas, ótimo, que bom. Se alguém quiser trazer o que ressoou, esse conteúdo, se fez sentido, se não fez. Eu agradeço muito, viu? Fiquei muito feliz de ter. A Lourdes. A Lourdes levantou a mão. Pode falar, Lourdes. Bom. Eu considero um grande presente ter participado hoje desse grupo com vocês, porque eu já sou uma mulher de quase 65 anos, parei em novembro, e no momento eu estou trabalhando muito no autoconhecimento e transformação. E quando eu vi o tema e você falando, Kátia, eu percebi que vem completar aquilo que eu estou buscando, que é exatamente um autoconhecimento. E aos 22 anos eu saí de casa e fui para o mundo. Então, quer dizer, vai ser incrível trabalhar os diferentes lugares que eu estive, né? E eu venho de uma região do Amazonas, onde era coisa ainda muito na época, ainda muito ímpar, né? E, de repente, eu saí do Mato Grosso, São Paulo, Rondônia, América Central. Então, é uma maluquice ver trabalhar tudo isso na idade que eu me encontro, sabe? Então, obrigada. E Valquíria falou para mim, no nosso trabalho de grupo, que gostaria de conversar comigo sobre isso. E, Valquíria, vou te cobrar, hein, Valquíria? Porque vai ser muito bom isso. E eu gostaria realmente de estarmos juntos nesse processo. Infelizmente, porque eu trabalho com os povos indígenas. Então, às vezes que teve live, sempre eu estava em área, não pude participar, mas eu gostei que vocês foram sempre fiéis comigo. Eu não participava, mas sempre mandava o convite, e ontem eu pude fazer, larguei um compromisso hoje, eu digo, não, 2 vezes eu não pude participar, a terceira eu tenho que estar. E olha que presente eu ganhei. Que ótimo, Lourdes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você pela sua fala. Mais alguém? Bom, eu também quero agradecer pela oportunidade, dizer que foi incrível. E não sei se pode fazer algum tipo de pergunta agora sobre o conteúdo. Pode O que ser? você acha, Carol? Pode. Faz uma pergunta assim, traz uma pergunta para a gente fechar. Tá. Assim, eu percebi pela sua fala assim, a beleza desse trabalho, que é ampliar, né, a perspectiva da alimentação, integrar toda a questão cultural e tal, a sua própria formação, né, na Ayurveda e tal, que traz essa cultura oriental, né, para cá. Como é que você enxerga nesse estágio, digamos, de maior autonomia alimentar, na maturidade? Como é que a gente já tem teoricamente, esse suposto lugar de olhar com mais clareza e poder fazer escolhas e se implicar na questão, né, da alimentação? Como é que você avalia os tipos de dieta? Não dessas do modismo, mas, assim, por exemplo, de outras culturas, tipo comida macrobiótica, crudiverismo, né? Assim, porque eu percebo assim que cada uma defende os seus benefícios. E eu confesso que eu fico perdida, porque cada uma, quando eu começo a ler sobre, eu fico encantada e eu digo, não, é esse o caminho, não é aquele. E estou no Brasil, estou na Bahia, no meu dendê, né? Convivendo com o meu azeite de dendê. E eu achei muito rico esse seu convite da gente incluir tudo que somos, principalmente a nossa cultura. Mas se você, pela sua experiência, tem alguma preferência por alimentos mais crus, ou usar menos condimentos, menos temperos, como macrobiótico, enfim, seria uma dica que eu estou pedindo. Então, eu acho que a minha ideia é fazer o contrário. Eu sempre falo, o que você acha? E a minha pergunta é o contrário, é o que você acha?
Eu quero que você perceba. Então, é isso que a minha busca e esse olhar para que você encontre na sua história o que te identifica, o que te faz bem, é que você comece a ter essa percepção. Claro que se você está num movimento de muitas... do não saudável, a gente vai ajustar, mas no mais, tudo é possível, porque não existe o ideal. Depende daquilo, porque tem muita gente saudável, assim, muito feliz com o macrobiótico, muito feliz com o crudivorismo, esqueci agora. O raw food, né? Que é o raw... Crudiverismo. Hã? Crudiverismo. Acho que é isso, E aí tem pessoas que gostam do Ayurveda, tem pessoas que se identificam com... E é isso, é porque ela se identificou, ela se viu ali naquele lugar e viu que funcionou bem para ela. Então, essa autonomia, isso é autonomia. E não tem problema você ficar com essa dieta por um tempo, testar e ver que não deu certo. Você vai, você se envolve, você testa, faz parte, é um caminho mesmo, né? É importante você ver aquilo que te chama. Por que está te chamando aquilo? É só algo mais conceitual? Tem algo a mais? Qual é esse sabor? E aí investigar, porque à medida que você vai tendo mais autonomia, você vai fazendo mais perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, mais você vai achar um caminho que seja um melhor para você naquele momento. Porque você vai mudar. E aí vai ter um momento que as suas necessidades são outras. E tá tudo certo também, tá tudo bem. Né? E eu acho que é esse carinho também ter com você. Tá tudo bem. Né? E agora eu consigo fazer isso, e agora não, mas tá tudo certo. Ter esse apoio. Né? E também eu acho que esse trabalho é para identificar questões, às vezes, mais traumáticas. E saber que em algumas questões eu preciso de mais apoio, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um outro, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso ter um outro tipo de acompanhamento, enfim, tem N possibilidades, né? Então, é isso, mulheres, é para vocês ficarem, assim, se libertarem, sabe, de várias coisas, porque tem muita coisa e vocês precisam ir a fundo no que vocês realmente são, fazer esse mergulho em vocês, porque a partir daí, sim, vocês vão ter essa autonomia e consciência, né? E vão poder optar e poder circular por Muito esse obrigada, Kátia. Muito Obrigada a obrigada. você. Linda resposta. Quando vem essa conversa, né, de tomada de consciência e de autonomia e tá junto com a diversidade, né? A Carla pergunta, mas e isso, e aquilo, e aquela outra linha, e outra linha? E então, assim, que dica ótima de olhar para a diversidade e a gente cuidar do que está acontecendo super nesse momento, que esses são os fundamentalismos, né? E as polarizações. Então, isso também vai, né? Lidar com a comida também vem nessa linha, né? Do fortalecimento do seu eu, né? Das suas escolhas e desse cuidado para não cair nesse dragão aí dessa polarização. E quanto mais pergunta, mais resposta, né? E quanto mais resposta, mais perguntas. Esse é o Germinar, essa é a Kátia. Muito bom. Obrigada, Kátia. Obrigada. Uma delícia ouvir você. Obrigada por trazer esse conteúdo para nós. Os contatos dela estão ali. Se puder de novo deixar no chat, Kátia, porque aí já fica na mão. Mas essa apresentação também nós logo vamos mandar para vocês, junto com a gravação. Então, quem quiser assistir de novo, né? Olhar para as perguntas do slide, fazer essa pesquisa. Mas logo também tem mais uma edição aí do Alimentar Meu Caro Watson, e daí dá para fazer essa pesquisa junto com a Kátia. E aí nós temos ainda 15 minutinhos aqui para nossa... Só esqueci de dizer que eu também estou fazendo agora um atendimento individual sobre esse projeto. Então, essa é a novidade, assim, que eu acho que é bem legal poder olhar individualmente com a pessoa e eu também poder ter essa troca, tá dando esse apoio. Muito bom. Obrigada. E aí a gente tem agora uns 15 minutinhos para a apresentação do Germinar, né? Mais umas sementinhas aí para lançar. Já ouvi gente que está interessada, né, em germinar numa próxima turma. Então a gente vai fazer uma passagem rápida
pelo programa. Aqui já tem facilitadoras disponíveis para tirar dúvidas também ao final, então a gente fica disponível, mas vou dar uma passada numa apresentação. Deixa eu botar aqui na nossa tela. Vocês estão vendo esse slide? Sim. Então, somos mais de 60 empreendedoras e empreendedores sociais dentro de uma associação que chama Conviver. E o Germinar acontece hoje no Brasil, Argentina, Chile, México, está chegando na Colômbia e em Portugal esse ano. E a gente trabalha com um programa, com consultoria, treinamento e facilitação de processos e diálogos. Então, a gente tem algumas carinhas aqui, ó, a Rê acabou de falar, tá aqui, estou eu aqui, tem Val, tem todo mundo aí nessa foto. E a Conviver tem como foco o desenvolvimento humano dos grupos e das organizações. Então, a gente trabalha nessas 3 frentes. E o nosso principal propósito, que é levar o Germinar, tem essa vontade de que a gente consiga ter um mundo mais autônomo, com mais confiança e com coragem social para a gente fazer isso acontecer. Então, essa autonomia, a confiança e a coragem que mobilizam a gente para a ação. Nosso principal programa, é o programa Germinar, que é essa formação que possibilita caminho de autodesenvolvimento com base na antroposofia. Então, um pouco do conteúdo que a Kátia trouxe hoje, né, de olhar a vida em 7 etapas, qual que é o arquétipo, 7 anos, qual que é o arquétipo que está por trás das fases da vida, do desenvolvimento humano, por que ela colocou aquilo em 3 grandes fases, né? Então, tudo isso está dentro da antroposofia. Esse é um arquétipo que a gente usa, mas dentro do Germinar tem diversos outros, que são esses padrões que a gente tem hoje na sociedade e que dão uma organizada em vários processos para que a gente possa se encontrar e atuar a partir deles, né? E a antroposofia traz esse olhar muito sistêmico e complexo para o ser humano. Então, não olha só a cabeça, não olha só corpo, não olha só espírito, mas como é que a gente consegue olhar para esse ser humano de uma forma completa e como que tudo que está em volta desse ser humano interfere. Então, é o tempo todo essa dança entre indivíduo e sociedade, né? Micro e macro, é isso que a antroposofia traz nessa complexidade, né? E a gente acredita muito que se a gente conseguir transformar seres humanos, indivíduos, a gente consegue construir relações mais saudáveis e, a partir disso, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Então, esse é o nosso fim, né? Uma sociedade mais autônoma, confiante e com coragem, mas ela nasce a partir do desenvolvimento dos indivíduos e, por isso, é o nosso foco dentro do programa Germinar. A metodologia do Germinar você pode aplicar em diversos contextos, né? Então, é o desenvolvimento da pessoa, e aí ela leva isso para a comunidade onde ela atua, ela leva isso para dentro da família, onde ela está inserida, nas organizações que ela trabalha, seja organização voluntária, seja organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, grandes empresas, pequenas. Então, é um arquétipo, então você consegue levar ele para todos os lugares. E também pode ser aplicação de multiplicar o Germinar. Então, o Germinar está em tantos locais hoje, porque quem faz ele e tem vontade de multiplicar, entra para um processo de formação. Todas nós que estamos aqui viemos desse fruto, né, de ter feito o Germinar e depois ter vontade de levar ele para algum lugar e entrar para um processo de desenvolvimento, de ser facilitador do programa. Então, essa é outra forma de atuar. Nascemos em 2003, a partir de uma iniciativa, a gente já trouxe aqui o Silvio, né? Ele contou um pouco da pedagogia social, ele é um dos fundadores do programa, então passou pela formação da ADIGO, de consultores, que existe até hoje, que atende um público bem específico, e depois de passar por essa formação, eles disseram, nossa, esse programa é tão legal, como é que a gente pode levar ele para outros lugares que não têm acesso? E aí eles doaram integralmente o programa, e aí nasce o programa Germinar, na época dentro do Instituto Ecossocial,
que tem esse objetivo de expandir mesmo, levar esses conteúdos para as pontas, para a galera que não consegue acessar a formação da Digo, e é esse o nosso público. Por isso ele é um projeto social, sem fins lucrativos, e que tem uma forma de funcionar completamente diferente. Então, ficamos alocados dentro do ecossocial durante muitos anos, e desde 2015 nós estamos na nossa associação própria, né? Ficamos grandes e fundamos a nossa própria associação, que hoje abarca o programa Germinar. Então, a gente atua para melhorar as relações pessoais e profissionais. Aqui tem um depoimento da Analice, que percebeu uma transformação muito grande na equipe, no trabalho, e aplica todas as ferramentas no trabalho e está colhendo ótimos resultados. Então, é uma pessoa que fez o Germinar em Florianópolis. E como é que ele funciona? Ele funciona em 5 módulos, no formato de imersão. Então, a gente entra na quinta-feira à tarde e sai do Germinar só domingo, à 13h. São 4 dias, 3 noites, todas as refeições, a hospedagem, o desenvolvimento das atividades acontece nesse local, gerando aí 30 horas de carga horária por módulo, um total de 150 em todo o programa. Os grupos, eles giram em torno de 20, no máximo 30 e poucos participantes. A gente tem uma idade mínima para entrar de 21 anos. Pela antroposofia, é quando a gente tem as forças vitais que podem ser alocadas para o nosso desenvolvimento de atuação social, de atuação no mundo, e não tão mais voltadas para o desenvolvimento do nosso corpo. Então, é quando a gente está apto a olhar para essa transformação. E tem uma equipe que cuida do programa, que é de 2 facilitadores, facilitadoras, até 2 assistentes de facilitação. Então, um grupo aí de 4 pessoas que cuidam de todo esse grupo de participantes que está no caminho de desenvolvimento. E para quem que é o Germinar, né? Ele é para todo mundo que deseja melhorar suas relações pessoais ou profissionais. Então, eu quero me relacionar melhor, vem para o Germinar, que aqui tem formas de fazer isso, né? Quer refletir sobre o seu agir e melhorar essas relações, está questionando a sua atuação na sociedade. Eu não sei como é que eu posso contribuir melhor com aspectos sociais, com projetos, com iniciativas. Dá para encontrar isso no Germinar. Procura práticas diferentes para fazer as mudanças em si, mas que isso tenha um impacto na sociedade, também é aqui no programa que encontra. E aí a gente tem origens diversas dos participantes, micro e pequenos empreendedores, pessoas que estão em transição de carreira e estão precisando de apoio, professor, agricultor, pescador, agente de saúde, educação, né, cooperativas, povos indígenas e suas associações, ONGs de proteção indígena, ambiental, infância. Então, a gente tem um leque bem grande assim, de atuação, porque é esse foco, né? Se quer se desenvolver, encontra aqui as ferramentas para isso e para melhorar o impacto que tem. E aí, o formato dele, a gente trabalha bastante com movimentos, e aí são movimentos de corpo mesmo, que trazem insights durante o processo, palestras, então tem conteúdos que dão uma estruturada no pensar, né, que tipo de elementos que precisam estar ativos, muito trabalho em grupo, então esse experimento, né, que vocês tiveram hoje com a Kátia, de vai para um pequeno grupo e compartilha qual que foi esse momento afetivo, né, com a alimentação. Nossa, já gera um monte de insight, ouve a outra pessoa, coisas que você não pensou, você passa a pensar. Então, essas trocas em grupo, elas são super importantes e fazem parte do programa. A gente trabalha com muita atividade artística, então tem teatro, tem argila, tem aquarela, tudo, um monte de coisa legal que traz diversos insights também. As rodas de conversa e atividades intermódulos. Então, tem uma riqueza também dentro do Germinar, que é a aplicação dele. Então, ao mesmo tempo que está aqui no processo de desenvolvimento,
é no encontro com o outro, né, como nos pequenos grupos, que a gente descobre se aquilo que a gente está pensando é o que realmente está chegando lá, né? E aí essa troca com o outro vem um feedback que melhora aqui. Então isso vai acontecendo durante o módulo, de uma forma muito viva e permanente. E entre um módulo e o outro também tem atividades que precisam ser executadas em organizações, em grupos, para ir aplicando quais são essas ferramentas e que impacto que elas geram, né? Então, a aplicação prática é muito importante. A gente vive isso em todos os módulos e entre módulos também. E aqui uma passagem rápida pelos módulos, para vocês entenderem o que tem em cada um deles. Então, a gente entende a facilitação de processos. Então, o que é esse ser facilitador? O que é desenvolver indivíduos, grupos e organizações? E aí tem alguns conteúdos que apoiam, né? Como que a gente está se desenvolvendo como humanidade, como é que toma decisão em grupo, o que é um ser humano trimembrado, quais são as fases de desenvolvimento do ser humano, como a Kátia trouxe, e aí trabalhamos com atividades. No módulo 2 tem um mergulho mesmo dentro das organizações. Então, que habilidades são necessárias para fazer esse processo de desenvolvimento organizacional. E quando a gente fala em organizações, a gente está falando de todas elas, seja as organizações familiares, grupos, organizações com fins ou sem fins lucrativos, então organizações nesse sentido amplo. E aí alguns conteúdos, né? Uma visão orgânica do ser humano, como é que as organizações se desenvolvem, quais são os nossos temperos, como é que eles impactam nas nossas relações e nos grupos que a gente atua, e como é que os grupos se desenvolvem. No terceiro módulo, a gente entra em dinâmica de conflitos. Então, o que é esse fenômeno do conflito? Quais são as suas características? O que ele pode trazer de bom? Até que momento que ele é saudável? Que momento que ele sai do controle, que a gente pode atuar? Que momento que a gente não consegue mais atuar e precisa pedir ajuda? Né? Então, olhar para esse processo de desenvolvimento do conflito, como é que a gente pode fazer um processo de atendimento, de separar o que é o conflito e como é que resolve ele, então analisar e caminhar para soluções. Quais são as nossas atitudes anímicas? É uma outra camada do nosso processo de autoconhecimento. E que caminhos que existem para a solução de conflitos. No quarto módulo, a gente entra no módulo que faz acontecer. Então, estamos aplicando durante todos os módulos internamente, todos os conteúdos. Entre os participantes existem grupos de atividade, onde atendimentos são feitos e perguntas são ajudadas, né, ali a ser trabalhadas, só que são com clientes internos, que isso acontece, com os próprios participantes. E no módulo 4, recebem clientes externos, então organizações que estão atuando, que não conhecem o Germinar, nem sua metodologia, vêm com uma pergunta, e aí os facilitadores que estão ali em formação fazem um atendimento a esse cliente. E aí, que conteúdos que apoiam esse cliente a fazer um processo de transformação, de mudança organizacional. Então, o que é uma gestão de mudança? Como é que faz um processo de transformação? Como é que lida com as resistências? Como elas surgem, que tipo de ação que a gente pode tomar, e quais são os 12 dragões que sempre estão rondando aí as iniciativas sociais e como é que a gente pode lidar com eles. E, por último, um módulo lindo, que é o módulo da biografia do ser humano. A gente faz uma análise biográfica da própria biografia, então tem uma tarefa intermódulos aí de se aprofundar mesmo na própria vida. E como é que eu olho para tudo isso que eu vivi, como a Kátia trouxe hoje, né? Toda a minha relação com a comida, que impacto tem hoje, e o que eu quero fazer depois. A gente faz isso com a vida, como é que está até agora, e o que eu quero fazer daqui para frente. Então, com todos esses conteúdos que eu tive no Germinar, que ações que eu quero tomar, o que eu quero trazer para a minha vida, o que eu quero tirar da minha vida. Então, é um módulo bem dedicado a gente olhar para esses... O que eu estou guardando na minha mochila que eu já devia ter me desapegado, que impactos que tem isso, então espelhamento biográfico, que forças zodiacais que estão atuando nessa fase, e olhar para como é que chega nesse ser humano mais integrado,
e sair de um modelo reativo e ir para um modelo mais ponderado e estruturado. Então, é bastante coisa. Então, o programa Germinar, ele tem bastante conteúdo, muita vivência e transformação. A gente consegue enxergar muitas florzinhas desabrochando aí, depois do Germinar. Já são mais de 240 turmas realizadas. Agora, a gente acabou de sair a turma 254, eu acho que foi a última. Então, tem aí um tanto de turma que está rodando, ainda não está concluída, mas que já começou. Mais de 4.800 pessoas passaram pelo programa, em mais de 40 cidades brasileiras, e fora dela também em 6 países, Argentina, Chile, México, Colômbia, Peru, e agora em 2022 chegando pela primeira vez em Portugal. A turma começa em outubro, ainda temos vagas. E aqui mais histórias de transformação, vocês vão receber essa apresentação completa, mas é tudo isso, gente. Germinar é riquíssimo. A Rochelle está aí, celebrando. Vamos tirar uma foto? Eu lembrei aqui. Vamos! Vamos, antes de ir para os grupos? Vamos lá. Todo mundo fazendo cara de Germinar! Muito bom. Gente, a gente está num grupo menorzinho já, também em 16. Eu estou em dúvida se a gente vai mesmo para pequenas salas ou se a gente pode abrir a conversa Acho que pode aqui. ser aqui, né? Também É. acho. Uhum. Então, Até das meninas também, as facilitadoras que, de alguma forma, estão aqui com a gente. Tá ótimo, vai ser ótimo. é, Eu separei, mas acho que fica melhor assim. é. A gente vai abrir então uns minutinhos aqui para que perguntas que vocês têm sobre o programa, sobre o seu funcionamento. E aí, facilitadoras presentes podem abrir o microfone e ajudar aí nas respostas, para a gente também ter vozes diferentes nesse nosso encerramento. E nós temos germinadas também, né? Então, pessoas que fizeram, que também os depoimentos de quem fez é bem importante para Legal. ajudar eles. Muito Legal. bom, Kátia. Oi, gente. Posso? Pode, por favor, Marina. Então, aproveitando aqui, né? Não tenho perguntas, porque eu já fiz germinar, já estou germinando. Eu fiz a turma de 2019, então só trazer algumas coisas, assim, né? De repente, para ajudar quem está aí pensando, quem está a fim de fazer a próxima turma. Então, eu fiz a turma de 2019 em Brasília, e, assim, foi uma experiência incrível, gostei tanto que estou continuando no desenvolvimento, né, para tentar chegar lá como facilitadora. Então, hoje eu estou como assistente. E aí, estou como assistente da turma 253, tá sendo na Chapada dos Veadeiros, né? Eu estou agora no Piauí, então, lá no Goiás. E aí, está sendo uma experiência, assim, de muito aprendizado de um outro lugar, né? Ali, quando a gente está no meio como participante, é uma experiência. Quando a gente está ali apoiando o grupo, né, olhando assim com outro olhar de fora, é bem diferente. Mas, assim, acho que o Germinar, várias ferramentas, várias metodologias eu uso na vida, assim, hoje eu sou facilitadora, né, de processos participativos, tenho uma empresa com outras 2 sócias, então a gente usa muitos conteúdos assim do Germinar, tanto para trabalhar internamente os nossos processos, as nossas tomadas de decisão, né, quanto nos trabalhos mesmo, nos projetos que a gente faz, né, de desenvolvimento de grupos, de facilitação. Então vários conteúdos apoiam o que a gente pensa, né, e desenvolve aqui também. Bom, acho que era isso, assim, várias coisas vieram hoje, assim, me tocaram bastante também da fala da Kátia. Eu falo do Germinar para um monte de gente, assim, acho que é uma experiência que ajuda a gente a se conhecer mesmo profundamente, né, enquanto indivíduo e também participando, né, com, acho que outras pessoas, estando em grupo, a gente se conhece de um jeito bem profundo e talvez
não sei, da minha experiência, talvez um pouco mais rápido do que em processos terapêuticos individuais, né? Eu sou das terapias milhares, mas assim, o germinar não é um processo terapêutico, né, em si, mas acho que como autodesenvolvimento é bem impressionante, assim. Legal, É obrigada, isso. Marina. E bem-vinda. Obrigada, Legal. gente. Mais alguém quer falar, trazer alguma coisa? Eu estou conhecendo, eu sou Mila, né? Sou psicóloga, trabalho já há quase 30 anos na área clínica. E pegando um pouco o gancho do que a Marina falou, né? Eu também venho numa busca, né? De ampliar meu contato com as pessoas, trabalhar com grupos. E eu vejo nesse programa realmente uma oportunidade muito grande, sabe? Sempre do autoconhecimento, a gente se conhecer, acho que é uma coisa muito legal ampliar nosso conhecimento, né, sobre nosso funcionamento, essa questão da comida, nossa, essa conversa de hoje, esse encontro foi fantástico. E eu estou realmente bastante motivada a fazer, já tinha conversado com a Luísa, né, e eu acho que esse encontro veio só a reforçar mais esse meu desejo. Estou doida para saber, eu sou do Vale do Paraíba, né? Mas isso também não me impede de fazer em outros lugares. Quando é que vai ter o próximo, né? Ano que vem a gente vai fazer, o ano que vem que a gente achou melhor. Ai, que legal! E eu estou numa fase agora também de mudanças pessoais e vai ser muito bom poder começar no ano que vem. Estou bem feliz. Parabéns aí, viu? Que legal, obrigada, Mila, vai ser ótimo ter você. Muito feliz de saber. Desculpe, Kátia. Não, só queria dizer que eu já estou na fila aqui, esperando as inscrições abrirem. Que beleza. Já estou sondando já calendário. Rapidamente, já que eu peguei a fala, né? Eu fiz a apresentação em 2017 aqui no São Francisco ainda, né? Aqui em Curitiba, né? Aham. E não pude, porque eu estava saindo do mestrado, estava num momento, enfim, né? E depois eu reorganizei minha rotina, depois, enfim, o mundo virou de ponta cabeça. Sim. E eu estava aqui já, e aí conversando com a Kátia Siqueira, aqui em Curitiba, né? E justamente assim, mas já está na hora. Falei, nossa, é verdade, vamos lá. Então, de fato, já estou aqui mesmo, me aquecendo os motores para a próxima turma. Provavelmente Camila, enfim, Caroline. Vamos legal aí. Ó, a turma de Curitiba ainda está assim, ó, no papelzinho. Ah, mas bota meu nome já também, então. Ainda está no desenho dos módulos, quando é que vão ser as turmas. Mas assim que sair eu já te mando, Ângela, pode deixar. Obrigada. Queria puxar de novo a ideia da diversidade, né? Eu falei ali da diversidade, a Carla puxou, né? A diversidade das dietas e tal, e aí também pegando esse gancho para a diversidade das turmas do Germinar, né? E aí falando para a Carla mesmo, que também já está nessa fila para a turma aqui de Salvador, representando um grupo de agricultores familiares, né? Então, o Germinar, assim, acontece diferente, quanto mais rica a turma, quanto mais diversa, mais potente ela fica, né? Então, a gente já trabalhou com turmas, por exemplo, em torno de unidade de conservação, marisqueiras, pescadores, que estão junto com técnicos de conservação, que estão junto com biólogos, junto com os gestores dessas unidades de conservação, junto com professores acadêmicos, né? E dessa boa mistura, assim, saem bons diálogos e soluções criativas, né, para aquilo. Então, a gente recebe gente que não sabe ler, que está em outros processos. Então, para lembrar, né, dessa diversidade, desse potencial de acolhimento, né, que o Germinar vem para trazer também a antroposofia para as pontas, né? Então, é uma vontade mesmo de
que esse conhecimento e essa potencialidade, né, de transformação possa estar para todo mundo, né? E aí nisso vira uma troca de saberes, né? Então a gente tem conteúdo e tal, mas são formas, quando a gente está com esses grupos diversos, são formas de construção de conhecimento novas também, que quem está na equipe, né, facilitando, está junto aprendendo, né? E essa é a riqueza, né, do processo, né? Isso é o convite também para que se abra e que se tragam, né, outras, quem quiser, né, quem puder, quem quiser vir. Todo mundo que quiser, vem, né, Renata? Não pode ter impeditivo. E principalmente o dinheiro não pode ser impeditivo, né? Essa é uma premissa que a gente tem dentro da Conviver, que o dinheiro não pode ser impeditivo e que a gente vai dar jeito. Então, o jeito de lidar com o dinheiro dentro do Germinar é diferente, não tem um preço definido que precisa pagar, né? O grupo se autorregula, tem diferentes formas de olhar para isso, que aí é legal de conversar mesmo com os facilitadores da região, para saber como é que está a organização, mas não pode pensar nele como um limitador, e sim como uma grande potência, né? Uma forma de viver, trocar e crescer. Eu sinto aqui, nesse grupo, né, que eu estou tentando aquecer para a gente participar do Germinar, uma certa resistência deles, assim, em termos de se abrir a proposta, assim, ao novo, né? Aquela coisa do tradicional, de estar ali na lida com a terra. E, assim, quem vai fazer? Quem vai molhar a horta? Quem vai cuidar nos 4 dias que eu vou estar lá e tal? Assim, sabe? E outros, de muitos lugares distantes, não? São regiões rurais distantes. E, enfim, e, assim, eles são os empreendedores, né, do negócio deles, assim. Aí eu sinto, assim, muitos senão, né? Muitos senões, assim, pouca, vamos lá, eu vou ver o que é. E isso me deixa um pouco preocupada, mas estamos aí, vamos acreditar. E quando ouvi de vocês, né, que essa coisa enfrentando toda essa realidade nossa política, econômica difícil, que o dinheiro não é impeditivo, aquece o coração, porque esse é outro fator também, que numa realidade da agricultura familiar dificulta bastante, né? O como fazer isso viável. Mas, enfim, é isso, eu estou esperançando aí. Esse é um retorno mais específico, né? Nesse nosso caso. Assim, agora a gente está num outro momento, já estamos podendo ter mais encontros presenciais, e a gente está combinando um encontro para setembro. Então, em breve a gente combina direitinho e, inclusive, a gente pode ir lá, né, para Monte Gordo para poder conversar com o grupo juntos, né, e se conhecer pessoalmente. Maravilha. Está conversando. Muito bem, minha gente. Vamos fechando, né? A gente já está aí 15 minutinhos passado do nosso combinado, mas foi rico essa nossa última conversa aqui, poder ouvir vozes diferentes, o que estava passando aí nos corações. E queria agradecer de novo a presença de vocês, a presença da Kátia, que trouxe aí esse conteúdo para nós, e que a gente possa se encontrar no próximo Sementes. Vocês vão receber o convite lá no e-mail que foi cadastrado na inscrição. O próximo Sementes, o tema vai ser Economia Viva, que é um jeito de olhar para o dinheiro com o olhar antroposófico. E aí é um grupo que está trabalhando com economia viva, que vai trazer esse conteúdo, provocação, e como hoje, né? Sai já com novas percepções e já dá para colocar alguma coisa na prática no dia seguinte. Essa é a nossa intenção. Então, obrigada. Uma boa noite para todas. E nos vemos nos brotinhos por aí, germinando. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Prazer enorme. Prazer, foi ótimo. Viu? Obrigada. Muito grata, adorei. Gratidão.